revelação das Escrituras é essa. Vejamos bem. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de legumes, em outra versão está hortaliça, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Isso na nova versão transformadora. Aí escolhi um tema, o tema para a pregação de hoje. Eu estava ontem pensando assim, o que eu vou pregar amanhã? Aí eu ouvi um termo, um jargão, no ambiente que eu estava ontem. O jargão era arroz, feijão e paz. E ali começou o meu cérebro a trabalhar, né? Arroz, feijão e paz. O tema de hoje é arroz, feijão e paz. Eu acho assim esse prato aqui sensacional. Eu prefiro um pouquinho mais com o feijão com caldo, um caldo mais grosso, né? Mas esse prato para mim, eu troco um prato de arroz e feijão, eu rejeito um prato de bife e fico só com ele, né? Arroz, mas eu ouvi ontem, arroz, feijão e paz. Eu me inspirei num jargão de uma família que passou por dificuldades há algumas décadas e quando não tinha nem o ovo disponibilizado pelas galinhas do quintal, o pai dessa família dizia: hoje teremos arroz, feijão e paz. E o pessoal se alimentava, né? Isso me tocou. Eu achei isso muito interessante, né? Esse jargão aí é sensacional. O tema da mensagem é arroz, feijão e paz. A família citada, que se lembra do jargão arroz, feijão e paz, hoje se lembra dos episódios com gratidão a Deus pelo cuidado recebido por Deus. E que mistura maravilhosa, né? Arroz e feijão, uma dupla tradicional e consagrada no nosso país por causa do seu baixo custo. Algum tempo atrás o feijão andou bastante caro, né? Mas já voltou aí a estabilidade novamente. E em 2017 o IBGE fez um estudo ouvindo mais de 45 mil moradores e identificou os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. E são eles: primeiro é o café, 78% dos brasileiros consomem café. E depois ficou o arroz com 76% e o feijão com 60%. Né? Então aí o arroz e feijão está no topo do consumo aí dos brasileiros. Arroz e feijão, uma dupla altamente nutritiva. Nós temos aqui uma nutricionista, né? A Juliana é nutricionista. Concorda comigo que é nutritivo, Juliana? Eu chutei aqui, mas não é? Substitui um bife. Substitui um bife, olha só, que sensacional. Salvou minha vida, tá, gente? Eu também comi muito arroz e feijão. De vez em quando tinha ovo. O ovo salvou também a gente. Carne era uma raridade, né? Eu convivi com essa realidade e um dia eu louvei a Deus por isso. Agradeci a Deus pelo arroz, pelo feijão e pelo ovo. Eu gosto muito de ovo frito, então foi a minha nutrição aí por um período de infância e adolescência. Eu louvei a Deus por isso, né? O que temos para hoje? Arroz, feijão e alguma coisa, é um costume as pessoas falarem isso. Arroz e feijão sempre está presente, mas o texto em Provérbios se refere a uma cultura israelita que a gente leu, né? Falou de legumes, ou em outra tradução fala hortaliça. Vamos aplicar para o nosso contexto brasileiro aqui esse texto então. Então ficaria assim, ó: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de arroz com feijão onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Beleza? Então a gente transportou e aplicou para a nossa cultura brasileira. Mas o que então esse texto nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina, esse pequeno texto nos ensina é: a simplicidade e o pouco pode ser uma bênção na nossa vida. A simplicidade e o pouco. O pouco, dá para encher só uma mão.
pode ser uma bênção. Nada contra a sofisticação, tá, gente? Nada contra ter um boi inteiro à disposição. Nada contra ter um boi inteiro à disposição para comer. É legal. Nada contra isso. A pregação não é contra a sofisticação. Inclusive, eu sei que tem pessoas aqui que cozinham muito bem. Eu sei que o Dr. Wagner, por exemplo, ele faz uma macarronada sensacional, né? Um dia eu quero comer essa macarronada, né? Estou jogando já uma indireta aqui para ele. E nada contra isso, nada contra um prato gourmet, nada contra. Mas o modo de vida simples de uma parcela da população está livrando muita gente de uma péssima qualidade de vida no presente e no futuro. Péssima qualidade de vida que esse texto diz, que a gente passou aqui, é inquietação e ansiedade. No verso 16 fala de inquietação, e no verso que é ansiedade, né? E no verso 17 fala de ódio. Olha que loucura. Então, a simplicidade, o pouco, o simples ensinam o nosso coração, que é por natureza orgulhoso desde a nossa infância. Desde criança nós somos orgulhosos. Existe um filme chamado Mimadinhos. Quem já viu esse filme aí? Na Netflix. Um bilionário, os filhos vão crescendo com abundância, com fartura, e ficam terríveis, né? Sem gratidão, não sabe administrar nada, são os filhos chatos, mimados, e é uma comédia, e ele faz com que ele finge que faliu, né? Ele finge uma falência, e os filhos passam a ter que se virar na vida para aprender a viver, porque não tiveram a simplicidade, não sabem o que é conviver com pouco e não sabem viver a vida. E quando ele partisse, os filhos não saberiam lidar com a fortuna que ele deixaria. Mas também existe um estudo na revista Crescer, uma revista infantil, que quanto mais brinquedos, pior a qualidade da brincadeira da criança. Se você enche a criança de brinquedos, a criança fica sem saber o que fazer, ela não se concentra no que fazer na atividade, ela vai se tornando uma criança ansiosa, inquieta, vai se tornar um adulto difícil, sem criatividade, inclusive, né? Mas eu já brinquei de carrinho feito por... Qual o nome daquela... Mamona. Todo mundo conhece Mamona? Eu fazia rodinha com a Mamona. Quem já fez isso já? Só eu que era mais pobre aqui, gente. Fazia com sandália havaiana cortada, fazia rodinhas numa lata de óleo Amazônia. Parabéns, criatividade. Da minha época. Da sua época. Fazia barquinho. Gente, a gente precisa ensinar nossos filhos a fazerem isso, né? Isso gera criatividade, né? Então, alguém poderia afirmar assim: eu não sou mais criança, o que tem a ver aprender um pouco e a simplicidade? Eu não sou mais criança. Mas tem um texto que nos chama a atenção no Evangelho. Lucas 18, 24, 25. Jesus viu a tristeza de um homem que era da alta sociedade e rico. O contexto. Ele ficou triste quando Jesus falou: pega os seus bens e venda, dê aos pobres se você quer entrar no reino de Deus. Jesus fez um teste com ele, né? Não significa que tem que ser pobre para entrar. Tem que, se é rico, deixar de ser rico para ser pobre. Não. Significa que o amor dele, a riqueza, impedia ele de se aproximar do reino de Deus. Aí Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Isso é uma realidade. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Agulha de costura mesmo. O pessoal fala que é portinha, tal. Não, o radical do substantivo no grego é agulha de costurar, ou seja, impossível. Mas o Senhor fala: é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Por isso que a gente não precisa se importar que é uma agulha mesmo de costura, porque é Deus quem faz. Porque o rico, ele tem tudo, ele tem muita coisa. Ele não vive na simplicidade, ele não sabe o que é pouco, ele não sabe o que é dependência. Ele não aprende a crescer na dependência e na soberania de Deus. Aí os que ouviram Jesus falar isso aqui,
disseram: então quem pode ser salvo? E Jesus fala: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E na 1 Coríntios 1:26 diz: irmãos, se lembrem que poucos de vocês, quando foram chamados à salvação, eram sábios aos olhos do mundo. Poucos. Ou seja, então havia algumas pessoas que eram sábias, mas poucos eram sábios. Poucos eram poderosos ou ricos. Havia algumas pessoas na Grécia, em Corinto, que eram poderosos e ricos, mas poucos. A maioria eram pessoas que viviam com pouco e na simplicidade, quando foram chamados na 1 Coríntios 1:26. Então, a simplicidade e o pouco pode ser uma bênção. Por exemplo, no futebol, vamos clarear mais isso aqui. O que é o zagueiro, né, ou o defensor que joga simples? É aquele que faz o arroz com feijão. Joga simples. Aí vamos começar a aplicar o termo em alegoria agora. Analogia. O zagueiro que joga simples joga o arroz com feijão. É o que o time precisa. A torcida fica irada quando um zagueiro tenta driblar dentro da área dele. Porque se perder a bola é gol do time adversário. A torcida grita, então chuta a bola pro mato, porque o jogo quem lembra? O jogo é de campeonato. Parabéns, Lucas. O jogo é de campeonato. Pergunta para nós, refletir agora. Você está vivendo no muito ou no pouco? Se você está vivendo no muito, tem arroz, feijão, carne, salada, salpicão, carros, jet ski, iate, cobertura, saldo alto na conta bancária, arroz e feijão e mais uma porção de coisa. Vejam que é uma analogia, tá, gente? Sentido figurado também. Se você está vivendo no muito, você está em paz ou vivendo na força do ódio? Ou vivendo na inquietação ou em ansiedade? Agora, se você está vivendo no pouco, arroz e feijão apenas, na sua vida, há espaço para a paz no seu cardápio? Para você viver arroz, feijão e paz? Ou está havendo ingratidão no pouco, insatisfação no simples, ou revolta complementando o arroz com feijão? Arroz, feijão e ingratidão. Arroz, feijão e revolta. Arroz, feijão e raiva. Se você está vivendo no pouco, tem espaço para paz? A simplicidade e o pouco pode ser bênção, pode nos livrar da gente se esquecer de Deus quando a gente está no muito. A simplicidade e o pouco pode nos ensinar a depender da soberania e do poder de Deus, pode nos levar a orar e confiar, pode aperfeiçoar a nossa fé. A simplicidade e o pouco pode nos tirar toda a nossa autossuficiência na simplicidade e no pouco. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a simplicidade é um caminho para viver em paz. O texto afirma: melhor o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de arroz com feijão, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Imagine agora o zagueiro que foi driblar, deixou a simplicidade de lado do jogo, foi driblar dentro da sua área, na sua defesa, perdeu a bola e a equipe adversária fez um gol. Ele poderia ter feito simples, se fosse menos orgulhoso. Imagine o sentimento de culpa desse zagueiro e imagine a ira e a raiva da torcida do time dele. Como que eu quero aplicar isso para a gente hoje? Muita gente está tentando driblar onde não deveria driblar. Não precisaria driblar. O Senhor proporcionou o arroz e o feijão, era para buscar a paz, mas muita gente quer driblar
onde não deve driblar. Ser grato com o arroz e o feijão e receber a paz. Acompanhar isso com a paz. Como? Nas finanças. A nossa vida financeira, a qualidade da nossa vida financeira significa como está o nível da nossa dependência de Deus. Muita gente tenta driblar no casamento, não está acostumado com arroz e feijão, a simplicidade e o pouco no casamento, no namoro, na universidade, no trabalho, nos negócios, na fé, etc. Muita gente está colhendo inquietação e uma vida de dor, perdendo a paz porque está driblando onde não precisava driblar. Era só conviver com a simplicidade, com o pouco, e viver a paz de Cristo em si. Muita gente troca o pouco pelo muito, mas quando troca o pouco pelo muito, traz consigo inquietação e ansiedade. Troca um simples onde há amor pelo boi inteiro. Eu marquei aqui o boi inteiro e coloquei a figurinha de um boi ali. Troca o simples onde há amor pelo boi inteiro e colhe no presente ou no futuro sofrimento, ódio, tormento. Já comi muito feijão e arroz. Falei de ovo frito. Gostava de carne, era uma raridade. Aí certa vez, eu vou ilustrar aqui, acho que eu já falei sobre isso aqui. Quando eu era adolescente, eu fui convencido. Eu comia muito arroz e feijão, né? Glória a Deus por isso. Mas eu fui convencido quando eu era adolescente a roubar um boi, sabia? Uma galera adulta, eu no meio, planejaram roubar um boi lá no Belvedere. O Léo, que conhece, tinha lá um pasto lá, e o pessoal planejou caminhonete, como passar a cerca, como iria matar o boi. Eu estava junto na parada. Os adultos estudaram como driblar. A gente está falando driblar, né? Estudaram como driblar a segurança. Graças a Deus não aconteceu, e eu não tenho essa na minha história, que por não estar satisfeito com arroz e com feijão, roubei um boi. Não tenho isso para contar. Era um boi inteiro que a galera iria levar. Uma verdade que a gente deve sempre ficar atento é que o diabo sempre nos tentará para que fixemos o olhar num boi inteiro. A palavra do Senhor diz que Satanás anda ao redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Como? Olhando onde você está observando, o que te chama mais atenção. Ele não tem poder de te obrigar, mas ele usa a tentação. A palavra diz que a responsabilidade da queda é nossa, é do nosso coração. O que representaria então um boi inteiro para você? O cardápio de pecados é extremamente variado. Dependerá de onde nós estamos colocando o nosso coração. Por exemplo, Provérbios, né? Já que a gente está em Provérbios, vamos lá. Tem um texto em Provérbios que diz assim, 5:15 a 18. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, o seu nascedouro de água, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ou seja, se satisfaça com o seu cônjuge. Não fica olhando um boi inteiro. E vice-versa, né? Serve tanto para homens quanto para as mulheres. Aí, no mesmo capítulo, no verso 20, diz assim, meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios da outra? E de Provérbios 6, 32 e 35 diz que quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites de desonra e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido
ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ou seja, olhou para o boi e colheu problemas sérios. O diabo sempre, então, nos tentará para que fixemos os olhos no boi inteiro, para que a gente não se satisfaça com o arroz e o feijão e a paz. O que representa o boi inteiro para nós? Isso é muito pessoal, é muito subjetivo, né? Tem um texto aqui em Gálatas capítulo 6 que diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Ou seja, a simplicidade, o arroz com feijão, é um caminho para viver em paz. Aí a gente aprende então que a não aceitação da simplicidade nos levará ao encontro de uma péssima qualidade de vida. Não aceitando o arroz com feijão, o essencial. O texto afirma: melhor é o pouco, no temor do Senhor, do que um grande tesouro com inquietação e ansiedade. Melhor é o prato de arroz com feijão, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. O temor ao Senhor, olha, o texto fala sobre o temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é uma relação tóxica. Temer a Deus é admirar a sua sabedoria, conforme já foi falado aqui, o seu poder, a sua soberania, o seu amor, a sua bondade. É respeitá-lo, porque ele aplica justiça aos que cometem injustiça. Mas graças a Deus que Cristo recebeu a justiça em nós, por nós, que seria aplicada em nós. E dessa forma a gente não tem medo de Deus. O temor é diferente de medo. Na 1 de João fala assim que o perfeito amor lança fora todo o medo. O que é o medo? O medo da condenação, porque eu sou amado por Deus. Logo então, arroz e feijão vai ser acompanhado de paz. Quando se fala que o arroz é melhor ter o simples, o pouco, o arroz e o feijão, e ter paz, a gente precisa olhar também a vida por um outro aspecto. O mais importante não são as quantidades de coisas que a gente tem, mas é a essência do que está dentro de nós. No pouco, no arroz e feijão, que vai trazer paz, e não ter um boi inteiro. O texto cita inquietação e ódio, esse curto texto. Agora vamos fazer um exercício. Se imagine sentado no cinema sozinho. Vai passar o filme da sua vida. Quanto tempo de inquietação e perturbação ocuparia o filme da sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo de ingratidão ocuparia o filme da sua vida? Ou de gratidão? Ou de paz? Arroz, feijão e paz? Ou é arroz, feijão e ingratidão? Ou arroz, feijão e revolta? Ou arroz e feijão e reclamação? Ou arroz e feijão e um boi gordo com sofrimento? Agora se veja daqui a 5 ou a 10 anos. Se porventura, alguém tiver com um boi inteiro e perdendo a paz, o que você poderá colher no futuro? A não aceitação da simplicidade do presente poderá nos levar a ter uma péssima qualidade de vida no futuro. Então, ao contrário do amor, ao contrário da inquietação, ao contrário do ódio, o texto nos apresenta o resultado da simplicidade: amor e paz. O texto que a gente passou aqui fala sobre amor, fala sobre inquietação, fala sobre ódio. O que é o oposto do ódio? O amor, a paz, vida em paz. Eu lembrei de uma experiência de
Elias. O profeta Elias. O profeta Elias é um profeta que foi ameaçado pela rainha má, chamada Jezabel. Elias fugiu pelo deserto. Estava desfalecendo, desanimado. Apareceu o anjo do Senhor e deixou para ele pão e água. Pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Aí o anjo do Senhor voltou: Elias, coma mais um pouco. Pão e água. Do contrário, você não vai aguentar a viagem. Elias comeu e bebeu de novo. O alimento deu forças, pão e água, para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Juliana, pão e água não é muito nutritivo, né? Mesmo que talvez o trigo do passado fosse um trigo melhor, mais puro, mas pão e água não é muito nutritivo para aguentar o tranco. Concorda comigo? Nosso especialista em nutrição. O que a gente aprende com isso? Mas ele caminhou com pão e água 45 dias, 40 dias e 40 noites, com algo que naturalmente não é muito nutritivo. Aí qual é a iluminação que eu tive? Por que Deus não enviou um boi gordo para Elias comer? Uma picanha, né? Para dar mais energia. Por que Deus não enviou? Claro que Deus podia fazer isso, gente. Um menu melhor, mas enviou pão e água. Isso significa que o arroz e o feijão que Deus nos deu é o suficiente para a nossa caminhada até a nossa redenção final para a eternidade. Por quê? Porque o sustento que Ele nos dá, o poder do Espírito Santo que Ele nos dá para vencer as batalhas da vida é o suficiente. É algo sobrenatural, não é algo natural. A gente precisa crer que o arroz e o feijão que Deus nos dá, ou seja, a simplicidade, ou se estamos com bastante coisas, arroz, feijão, jet ski, iate e etc., a gente precisa crer, confiar que a garantia de caminhada vai ser dada por Deus, independente se é simples ou se não é simples. Aí você poderia me perguntar assim: como que então, Edilson, eu saberei que estou forçando a barra além do arroz e o feijão? Não tem problema ter arroz, feijão e outras coisas, não tem problema. Mas vamos supor que você só tem o arroz e o feijão e você está lutando na vida para ter outras coisas além do arroz e o feijão. Como saber se você está forçando a barra? Talvez retornar somente ao arroz e feijão. Como saber disso? Está acrescentando algo a mais que Deus não está te dando, mas você e eu estamos forçando a barra para ter, para complementar. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta nenhum desgosto. Se você está passando por algum desgosto, algum tormento, além da simplicidade de ter uma vida simples, você está acrescentando algo a mais que Deus não te deu. Provérbio de sabedoria. Compreenderam isso? Às vezes não é para comer o ovo, às vezes é para o arroz e feijão. E se o ovo está trazendo tormento, sentido figurado aqui, tá, gente? Às vezes não era para estar com um iate, tomando o Guaraná Quat, né? No iate. Está trazendo sofrimento? Está gerando desconforto? Está gerando dor em você ou na sua família? Ou no seu patrão, ou em qualquer ambiente que você esteja, nos seus negócios? Volte para o arroz e o feijão e tenha paz. É isso que o Senhor está nos ensinando. Se há desgosto e inquietação em você e em seus familiares, não é bênção de Deus. Volte para o arroz e feijão.
feijão. A não aceitação da simplicidade levará para um ponto de uma péssima qualidade de vida. Então, para terminar, vimos que a simplicidade e o pouco pode ser uma bênção. E muitas vezes, para Deus chamar alguém à salvação, ao arrependimento, o Senhor tira os adicionais que está afastando da presença dele e nos deixa com arroz e com feijão para a nossa salvação, para nos corrigir, nos disciplinar. Vimos que a simplicidade é um caminho para viver em paz. Se está trazendo dor, volta para o arroz e para o feijão. E a não aceitação da simplicidade levará ao encontro de uma péssima qualidade de vida. Péssima qualidade de vida não corresponde viver segundo o Evangelho. Mesmo comendo arroz e feijão, vai ter paz vivendo segundo o Evangelho. Então, para finalizar, é melhor comer arroz e feijão do que se alimentar de um boi gordo, trocando o amor e paz de Deus por inquietação e ira no presente e no futuro. Porque o mais importante é a paz, é a essência, que gera um ambiente de amor. Aí, eu vou contar algo para a gente se constranger, a partir de mim, tá? A partir de mim. Para a gente se constranger e aceitar o arroz e feijão. O que eu vou contar? Simplicidade de Jesus. O Deus do cosmos, ele se encarna, torna humano para nascer onde? Num lugar, num curral. Jesus dormiu a primeira noite onde? Estrebaria, é muito bonitinho o nome, é coxo. Improvisação. Jesus foi limpo com que tipo de pano? O pano que estava disponível, que cobria as ovelhinhas quando nascia. Jesus sofreu tentação. E um dos episódios da tentação é: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Satanás quer que a gente faça? Se tu és filho de Deus, não tem muita essa expressão por aí: eu sou filho do rei, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Está caindo numa cilada de Satanás, pode ser. Porque Jesus falou: nem só do pão vive o homem. Ele poderia transformar em pão, mas quem serviria a Jesus foi o próprio Deus, e não ele fazendo independente. Vocês estão entendendo isso? Satanás quer que você produza o seu próprio pão e faça aparecer o seu próprio pão. Ele não quer que você creia na dependência e na soberania de Deus. Ele não quer que você se contente com arroz e feijão e a paz. Ele quer tirar a sua paz acrescentando outras coisas no seu cardápio, sejam quais forem as coisas. Jesus passou pela tentação. Jesus teve mulheres sustentando o ministério dele. Cerca de umas 40 mulheres sustentando, e naquela época era vergonhoso na cultura local. Jesus andou de jumento emprestado. Jumento emprestado. Não era dele jumento. Alguém, falso profeta, falou que o jumento era o BMW da época. Então você tem que ter sua BMW. Quem for só ter um pouquinho de inteligência vai ver que o jumento era emprestado e jumento é jumento. Jesus foi para a cruz por mim e por você, desnudado na cruz, praticamente nu, abusado antes de ir para a cruz. Jesus teve um túmulo comprado por terceiros. O túmulo não foi ele que comprou, terceiros compraram o túmulo para ele ser depositado. Deus se fez simples nessa terra para nos dar uma eternidade. A mensagem do Evangelho é: seja simples. Não tenta ser melhor do que o seu Senhor. Se você tem arroz, feijão, iate, cobertura, muito dinheiro na conta, glória a Deus, seja simples. Mas se você só tem o feijão e o arroz,
Se você tem muito, tenha tudo isso e tenha paz, tá? Você está tirando a paz, não é bênção de Deus. Mas se você só tem o feijão e o arroz, seja grato a Deus. Você não é maior do que o seu Senhor. E se porventura você está cheio de dores, porque além do arroz e feijão acrescentou uma porção de coisa que não era para acrescentar, volte para o arroz e feijão. Isso aqui é uma pregação. Se uns caras aí, se um bispo me ouvir falar isso aqui, ele vai falar que é mensagem do cão, né? Que não serve. Voltar para o arroz e feijão, sendo então uma galera mandando você se enforcar. Vamos orar. Curva a sua cabeça. A pergunta é: arroz e feijão e mais todas as coisas que você tem, está te trazendo paz? Agradeça a Deus, Deus te deu a porção, essa porção, seja grato. Deus é bom. Deus te deu privilégios nessa terra. Deus é bom. Agradeça, seja simples. Seja simples. Não se sinta maior que o seu Senhor. Seja simples e use isso para servir no reino de Deus. A Bíblia diz que o Senhor chama alguns com um dom de liberalidade, de servir com o que tem, com os bens que tem. Porém, as Escrituras também dizem que pessoas ficam com o simples e o pouco, arroz e feijão. Seja grato a Deus por causa disso. Não tente. Eu não estou te induzindo ninguém a não avançar, a não progredir. Não é nada disso. Não é nada disso. O que a essência é: não se atormente acrescentando no seu arroz e feijão algo que não seja paz. E se pingar alguma outra coisa, se aparecer outras coisas, se trouxer tormento, volte para o arroz e o feijão e a paz. O seu cardápio tem que ter 3 coisas, no mínimo: arroz, feijão e paz. Quantas outras coisas o Senhor acrescentar, glória a Deus por isso. Mas se porventura você está sofrendo, atormentado, tirando a sua paz, tirando a sua comunhão com Deus, algum tipo de pecado que você esteja abraçando aí, o boi gordo, não se contentando com o arroz e o feijão, crescendo o olho no boi gordo, que simboliza algo que te gera tormento, que pode gerar inclusive você participar da ira divina no dia do juízo de Deus por causa desse pecado. Volte para o arroz e feijão, volte para a simplicidade e tenha a paz de Cristo no seu coração. Filipenses capítulo 4, eu me lembrei aqui agora, diz que eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância. Eu posso passar por todas essas coisas, por esses 2 extremos, porque Cristo me fortalece. Só não pode, irmãos, a gente perder o amor, a essência e a paz do nosso coração. Essa é uma lição de Provérbios, de sabedoria. Deus quer que a gente confie nele. O que ele acrescentar, sejamos gratos, e se ele não acrescentou no seu arroz e feijão, com certeza a paz você terá. Você vai testemunhar que alcançou a paz na simplicidade. Ó Deus, nós oramos, reconhecemos que somos pecadores, que muitas vezes não somos gratos com o arroz e feijão que o Senhor nos deu. Perdoe nossos pecados, Senhor. Muitas vezes deixamos de ter paz e buscarmos acréscimos ao que é simples, acréscimo ao que é o suficiente. E muitas vezes entramos na pilha do ódio, entramos na pilha da inquietação e da ansiedade. Senhor, perdoe nossos pecados. Nós reconhecemos aqui que a beleza do Evangelho, Senhor. Ajude-nos, Senhor, aqueles que ultrapassaram o cardápio que o Senhor planejou, a voltarem à simplicidade, Senhor. Dê soluções de escape para a gente, retornar na dependência de Deus. Dê soluções, Senhor, dê sabedoria para a gente corrigir nossos erros. Sim. Quando a gente ultrapassa, Senhor, o limite da gratidão, o limite da suficiência em Cristo.
Ó Deus, nos prospere, Senhor. A gente pede prosperidade, mas se porventura a prosperidade, a abundância, os acréscimos ao nosso arroz e feijão nos tirar da paz de Cristo e do caminho da salvação, tira de nós, Senhor, o acréscimo e nos acrescenta somente a paz. Ó Deus, por favor, faça isso conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ele continua sendo bom. Amém? Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua